esse evento ele acabou atacando duas das coisas mais importantes da nossa sociedade, né? A família e a polícia, duas instituições fundamentais, né, da nossa sociedade, de uma ordem pública, né? E justamente aquilo que os defensores da proliferação de armas diziam defender, né? É importante que aqui a gente não está falando, né, um debate filosófico do direito de se ter uma arma de fogo em casa para defender a família, né, eventualmente um revólver, o qual a gente pode até fazer um debate sobre isso, como era antigamente. O que nós estamos debatendo aqui é, obviamente, o resultado de uma política que liberalizou geral no Brasil a distribuição de armas de fogo, inclusive pesadas, inclusive restritas, inclusive fuzil, mas as pessoas podiam comprar até ano passado 100 mil munições por ano e mais de 30 armas, sendo 15 de uso restrito, né? Então, se perdeu completamente qualquer tipo de referência. O Brasil tinha 100 mil CACs e passou para quase 1 milhão de CACs. Se 1% dessas pessoas tiver um problema de saúde mental, né, nós temos em torno de 10 mil pessoas com um arsenal de guerra dentro de casa, que pode ser o seu vizinho, né, pode ser alguém que você conhece, pode ser um namorado ou namorada de alguém, né, e tudo aquilo que se dizia que ia acontecer por causa dessa liberalização, que não é a solução do problema gravíssimo de segurança pública que o Brasil já tinha e continua tendo, né? A consequência seria mais mulheres vítimas de feminicídio, mais crianças vítimas de acidente, mais tiroteios em massa, né? E envolvendo, inclusive, agora, homens brancos de classe média, média alta, porque até então a violência era algo muito restrito, né? A comunidades de periferia, grupos criminosos e também o outro grupo que seria a grande vítima desse processo seriam os policiais, porque agora qualquer ocorrência e se transformou em realidade aquilo que era dito antes, né, por quem estuda realmente o que acontece nos países do mundo que fizeram políticas de liberação. Então, não faltou gente avisando que isso ia acontecer, mas o assunto foi ideologizado. Aí é quando a gente perde a capacidade de trocar ideias, de raciocinar, de olhar evidências para a tomada de decisão. O assunto virou ideológico e se perdeu completamente as regras no país. E está acontecendo exatamente isso que a gente viu hoje, essa grande tragédia, que não é a única. Se vocês botarem na internet, vocês vão ver que esse tipo de ataque não tão grave está acontecendo várias vezes por semana. Sim. Vários assaltos nas lojas, né, que vendem essas armas, vários assaltos aos arsenais das pessoas, inclusive em Novo Hamburgo, há pouco tempo, mais de 100 armas foram roubadas de um CAC, né? Então, veja, as consequências nós vamos colher ao longo de muitos e muitos anos disso que se fez, né, de liberalizar geral, inclusive para uma pessoa esquizofrênica que já tinha sido internada 4 vezes, Léo, para você ver o nível, né, que realmente não tem regulamentação, fiscalização, menos de 4% dos CACs são fiscalizados por ano pelo Exército, que quase não tem capacidade. Sim. Isso teria que ser um assunto para passar para a Polícia Federal. As polícias não conseguiam acessar o sistema do Exército para saber que armas essa pessoa tinha, né? Porque o sistema é fechado para o Exército. Então, nós temos realmente assim, que esse caso, né, e que essas vidas que se perderam realmente sirva para a gente fazer uma reflexão racional, séria, suprapartidária, supraideológica sobre o tema de armamento no Brasil. Ô, Alberto, só para deixar claro aqui, o CAC, né, que você faz referência, pode deixar a imagem do Alberto ali, só para a gente concluir essa parte dele aqui. Significa que é o colecionador, atirador desportivo e caçador, que aí recebe essa sigla aí, CAC, para ter o direito de ter arma. Bem objetivamente, Alberto, para passar a palavra para o Wagner Galardão, qual foi o dado que você apresentou ali sobre CAC? Repete, por gentileza. São 100 mil? Para ser mais preciso, a gente tinha 110 mil em 2018 e em 2022 a gente tinha 800 mil.
Então, entrou 700 mil novos CACs, né? Autorizações para comprarem 15 armas de uso restrito e 100 mil munições por ano no Brasil, para 700 mil pessoas a mais em 4 anos. Mais 700 mil pessoas a mais. Muito bem, essa primeira manifestação do Alberto Kopitsch. Deixa eu passar lá para o Wagner Galardão, presidente do ProArmas. Wagner, você pode fazer uma manifestação inicial aí avaliando esse trágico episódio que a gente viveu hoje aqui em Novo Hamburgo, já responder também o que disse o Alberto Kopitsch, que já nessa primeira manifestação inicial. Muito obrigado por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde ao doutor Alberto também. Uma tragédia. Nós também aí colocamos nossas condolências, nossos pêsames aos familiares. É uma tragédia tanto na família aí do atirador ativo também, quanto dos policiais que foram feridos e que vieram a óbito. Guerreiros que defendem a sociedade, e isso aí é muito triste. Só que eu acho que falou-se tanto em não ideologizar a pauta, e o que está se fazendo é justamente ideologizando. Então, se formos discutir, vamos fazer a questão técnica da coisa. O indivíduo que adquire uma arma legalmente e logo em seguida se coloca contra a polícia, como o camarada aí fez, ele se torna um criminoso, e como qual tem que ser tratado como criminoso. Ele sai da esfera de cidadão ordeiro e passa a ser um criminoso e tem que ser combatido e neutralizado com a força do Estado. Quando o colega fala sobre a questão da liberação das armas, isso aí é uma cantilena já que é feita há muitos anos, e nós estamos acostumados a rebater isso aí com dados. Não houve liberação geral, houve um aumento de acesso às armas dos atiradores esportivos, e até quando falam em CAC mostra-se um desconhecimento, porque quando se há o registro na polícia, no Exército Brasileiro, que é o CR, que é um certificado de registro, a esmagadora maioria não é CAC, a esmagadora maioria é atirador esportivo, ou caçador, ou até simplesmente colecionador de armas. O que acontece é que alguns colocam e apostilam essas 3 atividades. Então, quando a gente não tem a tecnicidade para explicar o que realmente é o CAC, muitas pessoas englobam, generalizam e colocam dentro de uma vala comum coisas que são extremamente diferentes. O atirador esportivo teve sim no governo Bolsonaro um acesso maior a armas e munições. E isso veio para justamente trazer o treinamento adequado a essas categorias que assim o fazem. A fiscalização, se nós formos reclamar por parte do Exército, afinal de contas, é o próprio Estado a fiscalizar, a gente tem que fazer as cobranças devidas. Agora, colocar a culpa geral, eu acho que isso é um golpe baixo. Há muito tempo a gente tinha aquela cantilena de que 1% de arma aumentava 2% de crime. A gente viu os institutos Viva Rio aí tentando implementar isso a todo pano. E com o advento do governo Bolsonaro, a gente aumentou aí as armas de 600 mil armas legais aproximadamente em 2018 para mais de 2,5 milhões de armas na mão da população, e todas as taxas de homicídio e mortes violentas caíram. Então, se nós formos falar de dados, efetivamente, eu aqui posso dizer que o Estatuto do Desarmamento, que está vigente hoje, é uma das leis mais restritivas existentes no mundo. Perde apenas para aqueles países que são ditaduras socialistas comunistas, onde o cidadão é refém de um Estado policialesco ou de milícias ou de criminosos, quando muito. O que acontece aqui é que a discussão, se ela vai para o lado técnico, a gente tem que ver que o Estatuto do Desarmamento ele é falido, porque em 20 anos de sua vigência, de 2003 a 2023, foram mais de 1 milhão de mortes por arma de fogo, o que não aconteceu nos 20 anos anteriores. Então se usa essa falácia de desarmar a população, mas eu nunca vejo os militantes do desarmamento falarem em desarmar o bandido. Eu não vejo eles falarem em realmente recrudescer as leis para que o bandido, que o criminoso seja punido exemplarmente. Eu não vejo eles fazerem políticas contra a PCC, políticas contra o Comando Vermelho, fazer mais políticas de apreensão de armas que estão dentro, aí, entrando no país pelas fronteiras secas. A gente não vê isso. Infelizmente, quem perde com isso é o cidadão. O que a gente vê hoje, fala-se muito em não ideologizar a pauta, mas o que existe é pura ideologia, não há tecnicidade.